Deputada Tia Ju, que preside mais uma vez esse expediente final. Senhores deputados ainda presentes no plenário Barbosa Lima Sobrinho, cidadãos nas galerias que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas trabalhadoras e trabalhadores do Parlamento Estadual. Deputada Tia Ju, hoje, dia 19 de setembro de 2019, é uma data que me parece muito marcante e emblemática para a história da educação brasileira. E falo desta forma porque, nesta data, há 98 anos, portanto, no ano de 1921, no estado de Pernambuco, nascia Paulo Régis Neves Freire, o maior pensador da história da educação brasileira. E essa afirmação não é feita apenas por mim, até porque feita por mim nem tem tanta relevância, mas ela é feita por todos os principais especialistas da história da educação, da filosofia da educação, da pedagogia, no Brasil e no mundo, porque Paulo Freire é o pensador brasileiro mais celebrado no mundo, mais traduzido no mundo. A sua obra magna, A Pedagogia do Oprimido, não só recebeu o maior número de traduções dentre todas as obras publicadas por um autor brasileiro, como é o deputado Elbert Rezende, deputado Flávio Serafini, ao lado de obras como Vigiar e Punir, de Michel Foucault, e O Capital, de Karl Marx, uma das obras mais citadas em trabalhos acadêmicos de diferentes correntes de pensamento, diferentes idiomas em todo o mundo. Portanto, estamos falando de um pensador maiúsculo, aliás, o brasileiro mais homenageado por universidades estrangeiras de todos os tempos. Uma quantidade impressionante de honrarias, de distinções universitárias, como, por exemplo, títulos de doutor honoris causa, conferidos e concedidos por universidades as mais luminares, as mais relevantes do ensino superior no mundo. Paulo Freire, como sabemos, formou-se em Direito no Recife, na Faculdade de Direito do Recife, aliás, tradicional faculdade que estruturou o tripé original do ensino superior brasileiro, ao lado da Faculdade de Medicina da Bahia e do Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro. Paulo Freire se envolveu de pronto com atividades relacionadas à educação popular, no seu estado e fora de seu estado. Suas experiências, suas metodologias, suas iniciativas e compromissos com a alfabetização de trabalhadores rurais, de homens e mulheres das periferias dos centros urbanos, naqueles já distantes anos 40 e 50 do século passado, foram fundamentais para inspirar iniciativas em outros estados, iniciativas no governo federal, à época, mais adiante, sob a presidência de João Goulart. Lembro, por exemplo, de uma experiência emblemática no Rio Grande do Norte, na cidade do Natal, com o prefeito Djalma Maranhão, e que teve como secretário de Educação naquele momento Moacir de Góes. A campanha de Pé no Chão, Também se Aprende a Ler, que foi inclusive barbaramente reprimida pela ditadura civil-militar logo que instalada em abril de 64, e teve também referência teórica, referência prática, metodológica na produção de Paulo Freire. Pedagogia do Oprimido, Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia da Autonomia, enfim, um conjunto de obras que constituem um dos maiores
acervos intelectuais produzidos por um pensador na história recente da humanidade. Paulo Freire ainda teve um papel muito importante em outros países, quando foi exilado em função da ditadura civil-militar. Esteve no Chile, esteve na África, esteve na Suíça, esteve nos Estados Unidos, sempre lecionando em universidades ou atuando na ponta, militando, portanto, em movimentos de educação popular, em movimentos de alfabetização popular, em movimentos que buscavam concretizar a dialética do pensamento e da ação, a dialética do aprendizado da palavra, do aprendizado das letras com o aprendizado do mundo. Aliás, também título de uma de suas obras, A Importância do Ato de Ler, em que ele fala claramente da dialética entre a leitura do mundo e a leitura da palavra. Não desenvolveu um método do ponto de vista instrumental, como muitos acreditam. Desenvolveu um método do ponto de vista epistemológico, uma concepção, uma forma de conceber e de praticar processos de alfabetização e de educação popular entranhados com a compreensão do contexto em que viviam ou vivem os aprendentes, os aprendizes. Paulo Freire viveu experiência marcante também na sua trajetória como professor universitário no Brasil. Foi responsável por orientações de teses importantes, sobretudo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi também gestor público, teve a experiência de viver a experiência de ser secretário municipal de educação da principal capital do estado, capital de São Paulo, a cidade de São Paulo, sob o governo de Luiz Erundina. Desenvolveu uma metodologia e uma política pública, sobretudo, o MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, que se popularizou e se espraiou por vários municípios, não apenas paulistas, mas brasileiros. Ressalto, por exemplo, Flávio, a experiência do MOVA em Angra dos Reis, na prefeitura de Nairobi Nagai, no quadriênio 89 e 92, por exemplo. Portanto, estamos falando de um personagem. E aí, o que me parece importante destacar é o seguinte: independentemente de acordos ou desacordos com o seu pensamento, de confluências ou dissonâncias com o seu pensamento, é absolutamente cego, é absolutamente obscuro não reconhecer o lugar, a estatura e a envergadura deste pensador, como reconhece todo o campo científico, o campo universitário no mundo inteiro. E ao reconhecer Paulo Freire como esse grande pensador, isso não significa que essas universidades e esses analistas concordem sempre com o seu pensamento. Não se trata disso. Aliás, a melhor homenagem que se pode prestar a um pensador não é segui-lo como se fosse um catecismo, é colocar o seu pensamento em debate, colocar o seu pensamento em discussão, colocar o seu pensamento em evidência. Como fez hoje, por exemplo, eu quero ressaltar o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, o CEP do Rio de Janeiro, que promoveu um ato que antecedeu a sua assembleia, um ato para colocar em debate, colocar em evidência a obra, a vida, a trajetória, o legado de Paulo Freire. E a contradição, deputada Tia Ju, e é isso que eu quero aqui enfatizar para terminar meu pronunciamento, é uma contradição muito grande que nós estejamos hoje, 19 de setembro, dia do aniversário de nascimento de Paulo Freire, estejamos discutindo, enfrentando e reagindo a mais uma operação policial na comunidade da Maré, e que teve, em função das circunstâncias em que ela se deu, teve consequências sobre escolas naquela localidade. Cito o CIEP ministro Gustavo Capanema, aliás, um personagem importante da história da educação brasileira, embora de outra matriz teórica, diferente de Paulo Freire, no CIEP do Pinheiro, a Escola Municipal Milor Fernandes, a Escola Municipal William Peixoto e a Escola Municipal, veja a deputada Tia Ju, o professor Paulo Freire. Estudantes dessas 4 escolas, na comunidade da Maré, foram diretamente vitimados pelas circunstâncias em que se desenvolveu a operação. A escola estava no centro
no centro da operação. Crianças, alunos, profissionais da educação viveram horas, Vossa Excelência acompanhou, aturdidos, desesperados. Aqui não se tem nenhum tipo de clemência ou de indolência no enfrentamento do crime, mas não é possível que a polícia do Rio de Janeiro não tire proveito da inteligência instalada nessas corporações e continue insistindo nessas operações que tem. Inclusive hoje o alvo da operação não foi atingido, né? O traficante que se buscava não conseguiu fugir, mas as escolas viveram uma situação de muito sufoco, de muita tensão, de muita dificuldade, e portanto uma contradição com que deveríamos viver hoje, celebrando escolas, por exemplo, que tem Paulo Freire como seu patrono. E também tem a ver com o que nós discutimos aqui, porque essas operações, frequentemente, sob o pretexto de combater o crime, de combater o tráfico, enfim, as milícias combatem, essas operações não combatem, aliás, não se fala em combate às milícias, se fala muito pouco em combate às milícias, né? É bom que se destaque aqui. Parece que a diretriz de segurança do governo Witzel não tem ainda, que eu salvo o melhor juízo, a diretriz de enfrentar o principal problema do crime no Rio de Janeiro, que são as milícias. Mas, de qualquer maneira, essas operações afrontam mais ou menos gravemente os direitos humanos. E hoje, o parlamento austríaco, o que isso tem a ver conosco? O parlamento austríaco aprovou uma moção de rejeição, de desacordo, né, que obrigará o governo austríaco a não firmar o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Esse acordo tão propalado, porque é preciso que os 28 países membros da União Europeia aprovem a celebração desse acordo. A Áustria já disse que não, a Irlanda e a França ainda não deliberaram, mas tendem a não aprovar, e a Áustria disse que não hoje, em boa medida, os argumentos dos parlamentares, em função dos crimes ambientais, em função da afronta aos direitos humanos de que se tem notícia no Brasil e na América Latina. Portanto, essas coisas têm consequências. As consequências mais graves são as mortes de inocentes, as mortes de civis, as mortes de policiais, que poderiam ser poupados se a polícia adotasse procedimentos fundados na inteligência, fundados no planejamento, fundados em operações policiais mais cirúrgicas, mas tem consequências também de diferentes dimensões, econômicas, culturais, emocionais, enfim, e internacionais. Um primeiro país hoje se pronunciou rejeitando a possibilidade de celebração de um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, em função de problemas de direitos humanos e problemas ambientais que eles rejeitam. Por isso, eu quero terminar meu pronunciamento. A luz verde já acendeu, mas eu quero, sobretudo, ressaltar a centralidade, a relevância, a justeza de dignificarmos a memória, a obra e o legado de Paulo Freire como grande personagem da cultura, da educação, da filosofia do Brasil e do mundo, e sempre que possível, nos debates, nas reuniões, nos escritos, nos pronunciamentos, tentaremos, dentro das nossas possibilidades, que são limitadas, tirar proveito desse grande pensador que produziu uma obra de grande magnitude e, sobretudo, com muito compromisso com a consciência política, estabelecendo um nexo inquebrantável entre educar, socializar, humanizar e conscientizar. Viva Paulo Freire, viva a educação brasileira, viva aqueles e aquelas que lutam para que o Brasil tenha, afinal de contas, uma educação pública de qualidade socialmente referenciada, uma educação pública que seja, de fato, direito de todas e de todas, qualquer que seja a sua procedência socioeconômica, qualquer que seja a sua procedência étnico-racial, qualquer que seja a sua orientação sexual, que é um direito fundamental, deve ser assegurado. Viva Paulo Freire, viva a sua obra, sua vida, seu pensamento e seu legado.